Você começa a navegar agora pelo Ondas Impressas, o seu podcast quinzenal sobre o universo da impressão. Olé, olé, militantes da impressão, aqui Tânia Galuzzi e junto comigo para mais este mergulho no universo da impressão, Hamilton Costa. Olá, Tânia. Olá, pessoal. Sempre muito bom estar aqui com vocês, especialmente com dois grandes amigos hoje também junto com a gente. Nesse 15º episódio de 2022, nós vamos falar de conceitos que, apesar de abstratos, têm um impacto real, um impacto prático e decisivo na vida de qualquer empresa. A gente vai falar de custos e produtividade. A nossa ideia aqui é entender como esses dois marcadores têm sido acompanhados, se é que têm sido acompanhados pela indústria gráfica. E para isso a gente tem dois convidados aqui com a gente hoje. O Rogério Pinho, master franqueado da Alpha Graphics Brasil, e o Antônio Carboni, gestor da gráfica do Grupo Educacional Bom Jesus de Curitiba. Querido ouvinte, eu vou pedir um pouco de paciência para os seus ouvidos. O áudio do Rogério Pinho não tá lá essas coisas, mas o papo foi ótimo. Fica aqui com a gente. Rogério, tudo bem? Boa tarde, Tânia. Boa tarde, Hamilton. Boa tarde, José. Boa tarde a todos. Muito obrigado, muito agradecido pelo convite e muito feliz. Prazer ter aqui conosco. Olha, eu agradeço muito também, Tânia, ao Hamilton, e também poder aí compartilhar a participação em conjunto com o Rogério. Muito grato pelo convite e obrigado a todos que estarão nos ouvindo. Para começar, vou pedir para o Rogério e o Antônio se apresentarem, né, rapidamente, falando um pouquinho das empresas de vocês. Pode ser? Vamos começar. Rogério, muita gente já te conhece, mas mesmo assim, please. Obrigado, Hamilton. Obrigado a todos. Bem, eu sou o Rogério Pinho, eu sou sócio da franqueadora aqui da Alpha Graphics no Brasil, junto com o Rodrigo Abreu, né? A Alpha Graphics é uma empresa de origem americana, nós estamos no Brasil desde 1990, então aí prestes a completar 32 anos de Brasil, uma grande história, e a gente está aqui no Brasil desenvolvendo todo esse trabalho desde aquela época, né, Hamilton, que quase se falava de impressão digital, a gente chegou por aqui e hoje Verdade. Toda essa evolução, toda essa parte que a gente vem acompanhando os anos, então a gente se orgulha bastante desse ponto. A Alpha Graphics hoje a gente conta com 16 lojas, né? Sendo uma loja própria, minha e do Rodrigo, da onde eu estou aqui em São Paulo, no Brooklyn, e a gente tem hoje mais 15 lojas, todas franqueadas, e estamos aí numa crescente muito grande e boas expectativas para esse ano de 2022 ainda e também 2023 para frente. Legal. Antônio, conta um pouquinho para a gente quem você é e quem é o Grupo Educacional Bom Jesus, por favor. Bom, meu nome é Antônio Carboni, né? Sou gestor da gráfica do Grupo Educacional Bom Jesus. O grupo ele tem mais de 120 anos, ele atua em 5 estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Nós atendemos aí as 35 localidades de colégios nesses 5 estados e eu tenho formação em design gráfico, né? Especialização em gestão inovadora da empresa gráfica, ali na Teobaldo de Nigres. Foi um momento aí muito oportuno de ter aí aulas com o professor Hamilton, grande mestre. Também especialização em finanças e agora a gente está atuando com Big Data e ciências de dados, né, para a formação. E nós atendemos toda a parte do grupo, né, somente o mercado interno, no que diz respeito a exercícios em sala de aula, a parte de provas, cartão-respostas e alguns materiais também do marketing e assim por diante. Antes da gente falar do tema de hoje, vamos para a mensagem do nosso patrocinador.
Somos todos militantes da impressão. A Neoband está preparada para atender os maiores desafios do segmento de comunicação visual. São mais de 4 décadas de experiência como especialistas na produção e instalação de campanhas publicitárias, vitrinismo, eventos e varejo. Possuímos uma equipe de instalação homologada pelos principais veículos de mídia e dentro dos mais exigentes padrões de segurança do trabalho. Oferecemos soluções para a impressão de grandes formatos, mídia OH, materiais para o ponto de venda, vitrinismo, sinalização e envelopamento de automóveis, metrô, caminhões e ônibus. Quer saber mais? Acesse o site neoband.com.br. Neoband, para ideias de todos os tamanhos. Bom, vamos falar então de produtividade e custo. Gente, eu quero trazer alguns dados e também quero pontuar alguns conceitos para a gente não jogar tudo no mesmo balaio e ficar uma conversa meio torta. Eu fui atrás de números recentes de produtividade na indústria e eu achei levantamentos da CNI, que é a Confederação Nacional da Indústria. Tá tudo lá no site deles, é um site bem completo, vale a pena para quem se interessa por números. Então, vamos lá, primeiro vamos entender como é que é calculada a produtividade. A produtividade é medida dividindo o volume produzido pelas horas trabalhadas na produção. Simples assim. Segundo o levantamento mais recente da CNI, no primeiro trimestre de 2022, a produtividade da indústria de transformação caiu 1,5% em relação ao trimestre anterior. Esse é o 6º trimestre consecutivo de queda, sendo que em 2021 a produtividade da indústria de transformação já havia caído 4,6% em relação a 2021. Em relação a 2020, o maior tombo da série histórica que começou nos anos 2000. Então, só repetindo, em 2021, a produtividade da indústria de transformação caiu 4,6% em relação a 2020. Aqui vale dizer o que é a indústria de transformação. A indústria de transformação é aquela que transforma materiais primários em produtos finais ou em produtos intermediários, que serão utilizados pelas outras indústrias. E aqui eu estou usando esses dados porque a indústria gráfica se encaixa em 2 dos 24 grupos que compõem a Classificação Nacional de Atividades Econômicas. Então, 2 grupos. Um deles, indústria de celulose, papel e produtos de papel, e o outro grupo, impressão e reprodução de gravações. Bom, todo mundo na mesma página, retomando os dados da CNI. Segundo a gerente de política industrial da CNI, a Samantha Cunha, a queda na produtividade está, obviamente, ligada à pandemia, com as paralisações, a alta nos custos das matérias-primas e a falta de insumos. Mas a produtividade baixa também está relacionada a gargalos antigos, como a complexidade no nosso sistema tributário, que deixa qualquer um louquinho. No curto prazo, a gerente da CNI acredita que a produtividade da indústria deve retornar ao nível de baixo crescimento que vinha apresentando antes da pandemia. Mas no longo prazo, existem oportunidades de crescimento com as tecnologias ligadas à indústria 4.0 e a chegada da rede 5G. Para isso, lógico, as empresas precisam voltar a investir. Bom, a gente não tem recentemente números específicos da produtividade na indústria gráfica, ou seja, em termos estatísticos. Então, vamos, em cima disso, basear na experiência de vocês, aproveitando a experiência de vocês, Rogério e Antônio. Por experiência própria, a gente sabe que uma empresa ela pode até estar bombando em volume, não ser produtiva, mas dificilmente uma empresa altamente produtiva vai ter resultados ruins. Então, eu pergunto, qual a importância da gestão de custos e de produtividade na empresa de vocês? Que ferramenta vocês usam para acompanhar os custos e medir a produtividade? Rogério. Ótima pergunta. Puxa, super importante as considerações que a Tânia trouxe, E isso é uma coisa que a gente se preocupa muito aqui na Alpha Graphics com essa questão. A gente faz um trabalho muito grande de acompanhamento, até de suporte que é dado para o franqueado para ajudar na ponta lá de cada unidade, Porque cada unidade acaba tendo um perfil diferente uma da outra, apesar de ser uma rede de franquias, apesar de ter uma série de processos que são distribuídos. O gestor ele tem total liberdade de impor a sua gestão, sua forma de trabalhar.
E aí o apoio que é dado pela franqueadora é bem importante nesse ponto, né? Hoje a gente usa do lado da franqueadora para devolver para o franqueado algumas ferramentas. A gente usa bastante a parte de Trello para medir a parte até de retrabalho, de trabalhos entregues no prazo, e a gente faz todo um acompanhamento até de comparação com as unidades, né? Hoje a gente divide as unidades dentro da rede Alphagraphics no Brasil em 3 grandes blocos. Rogério, deixa eu só te interromper um minutinho. Você citou uma ferramenta que eu não sei o que é. Trello? É aquela ferramenta de trabalho? É um sistema, é uma ferramenta que a gente usa para acompanhamento de produção dos pedidos que vão chegando e um controle de produção, de posicionamento dos trabalhos, né? Existem os RPs que cada loja tem também, a gente trabalha, mas ainda hoje o Trello é uma ferramenta que a gente usa bastante na franqueadora para dar esse apoio para o franqueado. Entendi. E aí, quando a gente traz essas análises, fazendo essa divisão que a gente tem de unidades, né, como eu falei, são 3 níveis que a gente separa as lojas. As lojas mais novas, aquelas que têm um faturamento até R$150 mil por mês. Lojas acima de 150 até 450 mil reais de faturamento mês. E lojas acima de 450 mil reais de faturamento mês. Então a gente compara e a gente tenta comparar as lojas por mesmo grupo de estrutura. Até para devolver para o franqueado exatamente, para não comparar uma loja que está começando agora com uma loja que está na rede há 20 anos, que tem capacidade produtiva totalmente diferente, que tem número de funcionários totalmente diferente, que tem uma realidade de dia a dia totalmente diferente. Então quando a gente junta esses grupos e trabalha isso, eu consigo devolver para o franqueado uma análise muito perto da realidade dele, e ele se comparar com aquilo que realmente vem acontecendo dentro da loja dele. Número de OS que foram produzidas, número de retrabalho, se houve algum tipo de refação, quais foram essas refações, o que ocasionou, como que a gente ajuda o franqueado no cálculo desse pós-cálculo mesmo do custo que foi feito, desse retrabalho que foi gerado. Então são todas ações que a gente faz como franqueadora junto com o franqueado para ajudar nessa gestão de produtividade e principalmente de custos aí. Legal. Antônio, e com vocês, que você que atende todo o grupo, e imagino também tem muita pressão em relação a isso, como é que você trabalha com isso, Lívia? Nós temos ali o sistema próprio da gráfica, né, desenvolvido internamente aqui no grupo, e ele faz integração com o RP central do grupo. Nós também ficamos monitorando a parte de retrabalho, de processos, de quantidade de materiais, quantidade de cópias, insumos. A gente verifica também, fica monitorando constantemente o preço médio, né? A entrada dos insumos, o lançamento das notas e a variação que ele vai tendo. E a gente compõe ali, junto com a DRE, a gente vai esperando entre trimestres, parte trimestral, a gente pega os relatórios DRE e compara com o preço médio e acompanha junto com as quebras, vai pôr no percentual. E aí, assim, né, vai tendo reajuste de elétrica, a gente mexe no percentual da elétrica, vai tendo reajuste no papel, num determinado papel, a gente pega naquele papel e faz um aumento, para não sobrecarregar também os custos, para depois ficar, de repente, tornando-se inviável aí a parte do preço de venda. Mas nós temos aí uma pressão considerável, né? Porque nós atendemos somente o mercado interno, porém os gestores das unidades, eles têm autonomia para fazer a produção desses materiais gráficos aonde eles bem entenderem, né? Unidades do Rio de Janeiro podem fazer aí na região do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e assim por diante. E outra pressão que nós temos é a parte das impressoras espalhadas aí pelos departamentos do grupo todo, que a gente chama de outsourcing, né? Porque às vezes os gestores olham ali o valor da página, do clique, e esquecem às vezes de olhar mais o valor da locação, mais o valor do software de bilhetagem, mais o ponto de rede, mais o ponto de elétrica e assim por diante, mais o funcionário dele que vai lá e faz a impressão, tem que contar e assim por diante, às vezes pode ter um atolamento.
às vezes há um esquecimento desses outros custos e olham somente o custo da página. Seguramente ele te cobra só pelo preço da página. Isso. Então a gente tem essas duas pressões, né, na parte local, na parte do outsourcing, e porque o nosso mercado interno, e o que acontece? A gente tem tanto a questão, não pode estar vermelho, óbvio, né, o faturamento ali, a margem, porque senão fica inviável também fazer investimentos, e também não pode ter uma margem muito grande positiva, né, no azul, por caso, como que está dentro do mesmo grupo e você tirando a receita das pontas, né, sendo que o principal negócio do nosso grupo é a sala de aula, são os colégios. Mas é bem divertido ali no dia a dia, a gente vai monitorando, compondo com os dois sistemas, e a gente faz também planilhas paralelas, né, tanto de numeradores, fazendo relação com quebras, com preço médio, vai analisando o preço de venda, vai ajustando e fazendo a absorção desses custos, né, de despesas na parte do demonstrativo de resultados e exercícios, que é o relatório contábil do DRE. Que eu vejo assim uma espécie de painel de controle, né? Botõezinhos que você vai mexendo para equilibrar isso. E no caso do Rogério, são os botões que você monta para todo o grupo, tá certo, Rogério? Para ter referência e controle também. Exatamente. E esse controle pontual que o Antônio mencionou muito bem, o franqueado acaba fazendo na ponta com a sua loja, né? Então ele trabalha também nesse fine tuning aí, nesse ajuste fino, que vai ser feito quase que diariamente, né? Porque, puxa, talvez ao contrário, né, do que acontece uma gráfica muito maior do que é o caso da Bom Jesus, a nossa compra é totalmente descentralizada, cada franqueado faz a sua. Então é cada vez mais essa atenção, né, com esses custos de substrato, é muito importante para que ele possa ir ajustando conforme isso vá se alterando de alguma forma. Vocês citaram aí vários pontos, mas onde que vocês colocam mais atenção? São os substratos, são os consumíveis, é a manutenção, é o volume? Quais números que vocês acompanham assim com mais atenção? Puxa, no nosso caso, Tânia, eu acredito que até um cenário muito pós-pandemia, para a gente o substrato está sendo um grande desafio. Por a conta pressão do momento também. Puxa vida, você achar o substrato já começa a ser o primeiro desafio. O segundo desafio é você comprar bem esse substrato para poder atender. E no nosso caso, né, que é praticamente just in time, a gente nunca teve a grande necessidade de ter estoques muito grandes. A gente pedia papel de manhã e entregava à tarde. E basicamente, quando tinha variação, era alguma coisa. Hoje não, hoje a variação é constante. Você não encontra o papel, então hoje talvez o nosso grande olho para essa questão de custo está voltado para substrato. Não de que a manutenção, o volume, eles tenham que deixar de lado, mas acho que a pandemia nos trouxe uma atenção muito grande hoje para a parte de substrato. Está sendo um grande desafio isso hoje. No seu caso, Antônio, que vocês imagino que você tem um trabalho mais, de certa maneira, padronizado, né, do que a diversidade da Alphagráficas em função do próprio grupo. Então, onde reside mais sua atenção? É na produção em si, no material em si, no desperdício, dos consumíveis? As duas, vocês são muito focados em impressão digital, né? Embora na Alphagráfica você tenha unidades também com offset, etc. Essas questões são sempre relevantes, tá certo? Sim, temos ali, óbvio, o impacto em todos esses aspectos que vocês pontuaram, mas 3 chamam muito a atenção da gente, que são os consumíveis, ou seja, a marca que nós temos da impressora, a gente só pode comprar toners e peças somente desta marca, e isso nos limita muito, né? É uma dificuldade grande. E, claro, na pandemia a gente teve dificuldade até um container que eles pagavam $2.000, passava para $12.000, isso impactou demais, e depois chega no Brasil com a inflação nossa também, e parte terrestre, então a gente teve um impacto considerável, mas tirando a pandemia, esse ponto de consumíveis nos prende bastante na parte de impressão digital. Quadro de funcionários também,
porque tem momentos que a gente está ocioso, né? Por exemplo, julho, a metade de julho, férias, a demanda cai muito, né? Que a gente é um grupo educacional, final de dezembro, início de janeiro. Então, o que acontece? Só que como que eu vou fazer? Eu vou demitir os funcionários, 30% dos funcionários, e depois, para retomar isso, aí ter o treinamento. Então, a gente está com bastante volatilidade aí em relação ao quadro de funcionários, né, custos salariais e assim por diante. E a parte de volume, apesar de a gente ter o mercado interno, né, já sabe que, vamos dizer assim, os principais produtos são cartões respostas, apostilas e as provas, a gente não sabe muito bem quando vai entrar, né? A gente tem aí alguns itens que entram semanais, mas vamos dizer assim, a grande maioria é sob demanda. Então, a gente também tem aquele altos e baixos e a gente precisa equalizar dentro da sazonalidade também, equilibrar todo o ano. Acho que esses 3 pontos dos consumíveis, do quadro de funcionários e o volume sob demanda pegam bastante aí no dia a dia nosso. Legal, você falou de funcionário e vamos pegar esse gancho aí para a gente falar um pouco mais sobre produtividade. Em 2016, eu entrevistei o Florian Ragenbusch, fundador da Print, uma rede de gráficas online. 2 anos antes da entrevista, em 2014, a Vistaprint havia comprado 49% da Print. E justamente mirando a comparação da operação aqui no Brasil e lá nos Estados Unidos, eu perguntei para o Florian se eles acompanhavam a produtividade aqui no Brasil. Ele respondeu que sim, e ele foi além, ele trouxe um ponto bem interessante, contradizendo o senso comum de que o trabalhador brasileiro é menos produtivo. Eu não sei se ele mudou de ideia sobre essa posição que ele colocou. De ramo a gente sabe que ele mudou, né? Que ele saiu da Print, fundou a Loft, do mercado imobiliário. Mas em 2016, o Florian afirmou que a produtividade que ele observava aqui, comparada com as outras gráficas do grupo Vistaprint, na época o grupo tinha mais de 15 plantas, a produtividade do brasileiro era equivalente ou superior. Nas palavras do Florian, o que muitas vezes falta no Brasil é o empresário dar ferramentas para que o trabalhador seja mais produtivo. Ele deu como exemplo a operação de uma guilhotina, um equipamento que a gente sabe pode ser acompanhado por vários adicionais, como o elevador de pallet de papel, mesa vibradora que tira o ar entre as folhas. São todos dispositivos adicionais que muitas vezes o empresário decide não adquirir. Então, abrindo aspas aqui para o Florian, acho difícil esperar de um funcionário que ele seja altamente produtivo sem as ferramentas necessárias. Na verdade é o seguinte, por um bom tempo, tanto aqui no Brasil como na América Latina, que a gente acompanha bastante, né, em muitos momentos o empresário achava, e ainda acha em alguns casos, mais barato investir na mão de obra, porque era mais barato pelo seu custo do que em equipamentos, vamos dizer, mais automatizados, né? Ou seja, valia mais a pena ter mais gente do que automatizar o processo. O que não ocorria e não ocorre em países onde a mão de obra é mais cara, evidentemente. Agora, esse quadro tem mudado e a questão da produtividade é, sem dúvida, fundamental para o resultado. No caso da Alfa, Rogério, é possível fazer essa comparação também com o desempenho de outras unidades fora do Brasil? Quer dizer, qual é essa produtividade no Brasil, nos Estados Unidos, por exemplo? Algum tempo atrás, eu lembro que o Rodrigo dizia que se usavam mais trabalhadores aqui do que lá fora. Ainda é assim, não? Sim, Hamilton, ainda a gente ainda percebe essa diferença. Esse modelo vem mudando. A gente veio melhorando, principalmente, talvez, se eu tivesse que trazer algum benefício que a pandemia nos trouxe, eu acho que foi isso. A gente reaprendeu a trabalhar com um número muito menor de mão de obra em nossas lojas. A gente teve que fazer isso, até por conta de suspensão de contrato de trabalho, algumas demissões, infelizmente, tiveram que acontecer, e a gente teve que se reeducar, a voltar a trabalhar com menos gente do que a gente tinha anteriormente, e hoje já conseguindo produzir muito mais do que a gente produzia no período pré-pandemia. Isso vem mudando, mas lá também, nos Estados Unidos, a gente também teve esse movimento de diminuir o que já era menor
em número de quando você compara lojas similares, com estruturas similares, lá já tinha um número menor de funcionários e eles também diminuíram. Então hoje eu diria que a gente chegou a uma época a ter quase o dobro de pessoas em lojas se comparando. Hoje isso não chega tanto, mas a gente percebe uma mudança muito grande. Hoje eu diria que a gente está em torno de 30% a 35% em número de pessoas, e tem o lado que a Tânia contribuiu bastante, dessa questão da automação. Muitas vezes eu não vejo só com o empresário não quer fazer o investimento. É que o custo desse investimento no Brasil, por exemplo, é muito maior, né? Quando a gente coloca, pega qualquer fabricante de equipamento, qualquer tipo de automação que você tem que fazer, esse nosso custo Brasil é muito maior do que esse custo lá fora. E a mão de obra, por ser mais cara lá fora, aquilo que você falou, né, Hamilton? A gente acaba optando em ter mais gente do que e não automatizando alguns processos. A gente divulgou até no nosso próprio grupo de gráficos, aqui até pelo WhatsApp, alguns vídeos que o Rodrigo esteve agora lá nos Estados Unidos. A gente fez uma série, acho que uns 8 vídeos, com alguns dos maiores franqueados da Alphagraphics espalhados pelo mundo. Eles foram unânimes em falar que estão apostando em automação. Automação o tempo todo. Quer dizer, essa preocupação com a produtividade, que lá eu já via alguns passos à frente da gente aqui no Brasil, lá intensificou nesse período pós-pandemia muito nessa linha. Então eu vejo que a gente veio diminuindo isso, mas eles também estão pensando muito nisso. Então é uma questão muito preocupante para a gente tem que investir o tempo todo nessa questão da automação, mas para nós esse custo é um pouco mais alto, faz parte, nós vamos ter que fazer isso, mas é um investimento que vai ter que ser feito daqui para frente, muito grande, para se ter uma produtividade e diminuindo esse gap de produtividade que existe hoje, né? Antônio, imagina que para você também é essa, não chega a ser um trade-off, mas é essa pressão no sentido de você investir e automatizar mais. Como é que vocês lidam com isso? Já está totalmente automatizado ou está em processo? Olha, o que o Rogério falou ali em relação à automação, ao preço de investimento no Brasil, realmente pega muito para a gente aqui. Né? A gente vê equipamentos que poderiam diminuir nossos custos de produção página, porém o capital a ser colocado no investimento é realmente considerável para a gente colocar dentro do nosso parque gráfico. Então, o que a gente procura fazer? Com a pandemia, né, a gente teve uma redução aí de 45% do nosso quadro de funcionários. A gente procura trazer dentro da possibilidade, sem ter um impacto aí, questão trabalhista, mas de fazer multitarefas, o engajamento entre os funcionários para que a gente possa otimizar essa automação, esse investimento. Claro que gostaríamos, né, de deixar o quanto mais automatizado possível, mas a gente até foi em feira na Europa, onde equipamento que a gente tinha achado bastante interessante, com $1,5 milhão, só que para chegar aqui no Brasil, né, você transferir para real, mais a taxação, e assim, o poder do valor de venda que nós temos aqui em relação à Europa, Estados Unidos, então isso acaba tornando-se, não digo que inviável, mas às vezes você tem que esperar mais tempo, esperar engordar mais o caixa, né? E você vai trabalhando com o engajamento dos funcionários e a gente procura trabalhar também bastante visualmente e processos, desenho de processos, para que se articulem, digamos, seja uma automatização meio que manual, né? Não sei se poderia se dizer dessa forma, mas para que todos os funcionários, por mais que seja um funcionário que está ali em experiência, né, período de experiência, um funcionário recentemente contratado, a gente já procura mostrar manuais, desenho de processos, para que a gente já comece a arrancar dele uma produtividade maior. A gente procura compartilhar as informações para tentar administrar esse gap, né, de automação que a gente gostaria de chegar. A gente tem algumas coisas automatizadas, sim, mas digamos que a gente gostaria de muito mais, mas a gente tem que ir adequando conforme a gente for conseguindo aí faturamento.
Ainda tem uma outra questão de você trazer tecnologia ao Brasil, que aqui a gente paga antes, né? Lá fora você compra, instala e começa a pagar a produção. Aqui muitas vezes tem que pagar tudo antes de instalar e começar a produzir, né? Agora, você tocou num ponto legal, que é essa questão, pelo tipo de trabalho que vocês têm, a rede tem, vocês também têm, Antônio, muitas vezes são trabalhos intermitentes, né? Ou seja, vocês não estão com os equipamentos funcionando o tempo inteiro. Imagino que isso que você colocou, que vocês trabalham nesse sentido de disponibilidade de pessoal, né? Principalmente em acabamento, porque os acabamentos são muito variados, né? Então você não tem gente o tempo todo para fazer e também não tem gente o tempo todo para tocar todas as máquinas, né? Como é que vocês trabalham com isso, Rogério e Antônio? Puxa, para nós, Hamilton, acho que a pandemia também, de novo, nos trouxe uma ótima herança e um ensinamento muito grande. Primeiro que foi, a gente hoje conseguiu, talvez, agrupar e juntar mais os franqueados e hoje utilizar os equipamentos de impressão e acabamento de outras lojas trabalhando com isso e capacitando, né? Então, por exemplo, a gente acabou não tendo que investir. E por que eu vou comprar um equipamento que eu tenho com o Walter, ou que eu tenho com o Arno, ou que eu tenho com o Paulideu? Eu acabo usando dentro da rede esse equipamento e vice-versa. Puxa, o que você tem que eu posso usar e vice-versa? Então a gente trouxe tudo isso para dentro da rede, para otimizar ao máximo, primeiro para baixar essa ociosidade, que era uma característica que a gente tinha em impressão digital. Sempre ouviu isso. Puxa, equipamento tem que ter ociosidade, quando o cliente chegar eu tenho que estar pronto para atendê-lo. Então hoje a gente diminuiu demais isso. A gente diminuiu equipamentos, quantidade de equipamentos, mas a gente tem vários equipamentos nas lojas e a gente acaba usando muito isso das outras lojas para poder fazer isso. A capacitação e essa questão de ser os colaboradores cada vez mais multitarefas. Então hoje eu não tenho mais aquele cara, eu só faço isso, eu só mexo na guilhotina. Isso não existe mais dentro da rede Alpha Graphics. O cara que mexe na guilhotina é o cara que hoje mexe na plotter, é o cara que mexe em todos os equipamentos de acabamento. Puxa, o cara que é lá o pré-impressão já faz também a impressão, trabalha em tudo. Então a gente hoje conseguiu deixar um time muito mais multitarefa, muito mais polivalente, para realmente estar preparado para isso. E acho que também, de novo, é uma herança da pandemia, que a gente teve que ter menos gente trabalhando e capacitar as pessoas com expertises, com know-how diferente para atuar em todo o trabalho que as lojas exigem, né? Então isso foi bom, porque capacitou, preparou, e a gente hoje tem um time muito mais polivalente do que a gente tinha no passado, onde eu só faço isso, só vou fazer aquilo. Não, hoje a gente não tem mais essas funções, o especialista. A gente tem hoje um time muito mais genérico e isso acaba dando uma produtividade muito maior. E de novo, olhando até de lojas de capacidade de produção em lojas que hoje a gente vende muito mais coisas do que eu não produzo na minha loja, né? Então isso aumenta demais a produtividade. Esse é o conceito que vocês vêm trabalhando já há algum tempo e efetivamente implantado, quer dizer, olhar a rede como uma plataforma, né? Exatamente. Antes era o mais distante, né? Hoje ele é uma plataforma complementar, né? Exatamente. Como é que você rebate em você, Antônio? Você já falou um pouco disso em relação a multitarefas, etc. E você não tem mais lojas para dividir, então você precisa trabalhar internamente. Não é isso? Isso. A gente deixou, né, sobre aviso que, dependendo da demanda que entrasse, realmente a gente teria que ter uma aprovação emergencial para a contratação de novos funcionários. Até o momento não veio ao caso, a gente está conseguindo manter, mas isso que o Rogério colocou, né, o pessoal com uma integração maior, multitarefas, está acontecendo bastante também no nosso cenário. Acho que devido à pandemia, muita gente demitida e diversas outras questões, infelizmente, negativas que ocorreram, o pessoal está um pouco assim antenado. Opa, eu preciso abraçar a causa, porque senão, de repente, pode ser eu que possa ficar sem o trabalho. Está tendo uma certa retomada em relação
a época de pandemia, eles estão ficando bem contentes. Então, a gente está procurando conversar mais diretamente com eles, né? Antes, a gente passava os relatórios mais diretamente aos supervisores, aos encarregados das áreas. Hoje, a gente já procura também compartilhar com todas as hierarquias ali. A gente está indo muito a campo, né? Não ficamos hoje só ali na nossa sala, passando os relatórios, fazendo reuniões, ou dando feedbacks, mas a gente realmente está compartilhando informações, deixando mais visuais aí, por exemplo, o balcão de expedição. A gente já está colocando a cor dos estados que a gente definiu, com o número dos clientes, para que onde pegue já coloque aqui 2 pessoas estão, digamos, a gente está conseguindo tirar, não que a gente está sobrecarregando eles, mas a gente está conseguindo tirar aquela ociosidade que às vezes ficava no cenário ali, a gente está conseguindo fazer virando produtividade. Não é fácil, a gente sabe que pode ter um risco, de repente, de não atender uma demanda muito específica, mas a gente está conseguindo com esse engajamento com as pessoas, compartilhando informações, a gente fazendo o famoso POP, né, aquele documento de padrão de operação, e isso tem ajudado muito, até desde funcionários com menos tempo de gráfica ali conosco, eles já estão engajados e já estão sabendo o que fazer. Isso dá uma interação, uma rapidez ali na produtividade, uma agilidade muito maior, né? Eu gostei muito dessa coisa visual que você falou. E aí eu acho que você pode pegar esse gancho, falar daqui da minha próxima pergunta, pensando em gestão de produtividade e gestão de custo. O que vocês podem dizer para as micro, pequenas e médias gráficas? Por onde começar? Porque a gente sabe o quão isso é importante, né? O quão a gestão desses números, desses indicadores é fundamental, mas que algumas vezes algumas empresas não conseguem, até pela sobrecarga do dia a dia. Eu achei essa dica aí do visual sensacional, mas eu queria que vocês falassem um pouquinho mais. Vamos começar com você, Antônio, você falar um pouquinho o que você poderia dar como dica para quem precisa fazer a gestão desses 2 indicadores tão importantes, e aí depois o Rogério complementa. Eu acho que a palavra processo, ela interliga tanto a parte de custos como produtividade. Por exemplo, chama-se os fornecedores ou desenvolver novos fornecedores. Eu sei que às vezes uma pequena ou média empresa, né, pega um fornecedor muito grande, às vezes esse não dá muita abertura, mas e outros, por que não tentar? Aí a hora que chega os insumos, você trabalhar muito bem teu estoque, deixar visualmente as etiquetas. Às vezes não tem condições de pôr um leitor, pôr um chip, não tem problema. Vamos fazer visualmente com etiquetas, onde você chega o material mais recente, ele fica na parte do fundo da prateleira e o que estava ali já vem para frente. E daí você coloca o código, derivações e assim por diante, vai dando cores para segmentos ali, né? Por exemplo, impressão colorida, de repente uma cor colorida, na etiqueta, na impressão toners e suprimentos da parte PB, colocar que etiquetas estão de cinzas. Então você vai fazendo visual, deixando bem prático. E monitorar muito o estoque, porque ali é que não pode faltar insumos num processo produtivo, de repente numa arrancada ali de demanda que você receba, e tem que ter organizado, porque uma pessoa do acabamento pode te ajudar no almoxarifado, no teu estoque. Agora, se não tiver bem visual, prático, com manual, mas tudo bem sucinto, para não burocratizar. Porque às vezes você usa muitas folhas no teu dia, toners, peça, quebra o equipamento, então você precisa que todos estejam se movimentando de uma forma ágil, né? Então, a parte de estoque, processos, a parte de verificação e monitoramento de tanto o reprocesso na parte de que veio vindo o material e ficou equivocado, não estava conforme, tanto na parte de startar um material e ficar tirando provas. Opa, mas o que está acontecendo? Esses dois, claro que o reprocesso de chegar num ponto e tiver equivocado, você vai ter que voltar todo o teu fluxo de novo e esse custo aumenta bastante. Mas isso é devido ao processo. E eu acho que trabalhar e compartilhar informações com as equipes, com os funcionários, para o engajamento,
né, dentro do processo. Isso também dá bastante agilidade e produtividade, porque assim, a pontinha do lápis está bem curta ali para você ficar tendo desperdícios, né, percentuais ali, dando divergências. Tem que realmente controlar, ficar olhando bem de perto. E assim, deu problema numa peça, numa questão, chama o fornecedor, conversa, não deixa para lá, chama junto, tanto os funcionários, tanto os fornecedores, clientes, puder estando em contato direto também com eles, trazendo novidades que você pode fazer, otimizando e dando apoio. Acho que um bom atendimento também é muito válido. Mas a questão de processo, no nosso entendimento, no nosso cenário, a gente trabalha muito isso, porque ele está linkando muito a parte de custos e a parte de produtividade no nosso ambiente gráfico. Perfeito. Para você, Rogério? Acho que o Antônio resumiu muito bem, e franquia é processo, né, Tânia? Acho que a franquia, na verdade, é um livro só de processos. Acho que é muito isso o nosso dia a dia também. E fazendo um complemento, que o Antônio falou muito bem, eu acho que também é essa questão de estar atento com o que você compra, né? E acho que essa questão visual é fundamental. As nossas lojas, quando começam, é super importante, isso está muito claro para o franqueado e para todo o time. Colocar todo mundo na mesma página é super importante, que todo mundo saiba, puxa, quanto custa comprar, quanto custa isso, né? Então, e numa rede de franquias, uma coisa que a gente também aprendeu bastante foi, de repente, chega uma demanda, e para a gente talvez seja um pouco diferente do que acontece com o Antônio, que é um grupo talvez mais homogêneo. A gente nunca sabe como vai terminar o dia, que pode chegar um cliente, de repente, quero tal coisa e eu justamente não tenho esse papel e tenho que sair comprando. Então, antes de comprar, muitas vezes a gente vai lá nos nossos grupos de franqueados, olha, preciso do Couché 300, alguém pode me emprestar aí uma resma enquanto eu compro? Então, assim, isso já acontece, a gente vai lá, pega emprestado, depois eu compro, devolvo. E isso acontece com peça de reposição de equipamento, isso acontece com uso de equipamento de acabamento, isso acontece com funcionário. Cara, preciso de alguém aqui para me ajudar numa instalação de comunicação visual. Poxa, vai alguém aqui fazer isso para você. Então, essa troca, né, faz com que a gente traga o problema para um holofote, onde todo mundo consiga ver aquilo, de repente alguém te dá uma solução, sem antes você ter que sair comprando ou fazendo alguma coisa. Mas eu acho que o processo dessa questão da produtividade é fundamental, dessa gestão de custos, mesma coisa, e trabalhar com esses processos bem definidos ajuda muito. E quando você faz parte de uma rede de franquias, isso ainda é mais latente, porque você tem um processo já escrito, e quando você levanta a mão e pede, outros franqueados, outras lojas vão conseguir te socorrer. Acho que isso foi um aprendizado muito grande, que a gente conseguiu ter uma evolução também muito grande nesse período pós-pandemia. Acho que isso mudou a nossa cabeça, mudou a nossa rede, essa visão do que a gente faz. Então o dia todo os nossos grupos de WhatsApp trocando informações entre os franqueados, ou um franqueado pedindo ajuda para alguma coisa, e os franqueados já se ajudam, já conseguem desenrolar o processo para a coisa funcionar. Então isso transformou mesmo o nosso negócio. Muito bom saber que teve aprendizados na pandemia. Bom, gente, papo delícia, mas para fechar, a gente vai retomar uma coisa que a gente fez em alguns episódios em 2020 e 2021, que são as indicações de coisas que a gente está ouvindo, que a gente está vendo, que a gente está lendo e que a gente acha que vale a pena aqui partilhar com os militantes da impressão. Então, convidados, primeiro, vamos começar com a sua dica, Antônio. Bom, a minha dica é o livro Competição Analítica, Vencendo através da Nova Ciência, da editora Campus. Os autores são Thomas Davenport e Jane Harris. Esse livro ele é bastante interessante porque ele faz uma análise realmente dos fatos, né? O monitoramento dos dados para que você transforme informações, para você traçar as estratégias e tomadas de decisões. Então, acho que a área de acabamento acho que está indo muito bem, mas está indo bem como assim? O custo aqui estou no vermelho. Bom, mas está no vermelho de que forma? Mostrar fatos, né? Números. Eu acho que isso ajuda bastante
no dia a dia ali para você ir traçando suas estratégias para tomada de decisões. Maravilha. Repete o nome do livro, gostei. É Competição Analítica. Competição Analítica. Legal. Gostei. E a sua dica, Rogério? Perdão, Não. Hamilton, não sei se você ia comentar. Não, eu ia coisa. falar. Vamos lá. Eu ia falar, e a sua dica, Rogério? Boa, obrigado, Hamilton. A minha dica eu fiz uma viagem recente para Gramado e acabei indo uma esticadinha até a Serra Gaúcha e tive a oportunidade de visitar a Tramontina, a indústria Tramontina lá, que é super tradicional. E tava lá olhando lá e eu vi um livro, que é o livro do Clóvis Tramontina, que realmente é uma biografia muito interessante dele, que chama Paixão, Força e Coragem, que trata um pouquinho aí a liderança do Clóvis Tramontina à frente de uma empresa da Serra Gaúcha que hoje está em 120 países. E aí eu acabei comprando nessa viagem o livro, e o livro é muito bom, acho que dão dicas assim de liderança, de perseverança, de resiliência dele, e como ele conseguiu realmente, trazer uma empresa praticamente ali nacional, ali, né, para 120 países, como que ele liderou essa transformação. E quem ainda não teve a oportunidade de talvez visitar eles lá em Tramontina, onde é essa cidade, é incrível a loja que eles montaram lá para visitar, para você conhecer. E aquilo me chamou tanto a atenção que eu acabei comprando o livro e adorei essa biografia. Então a dica é esse livro, Paixão, Força e Coragem, que trata um pouquinho da biografia do Clóvis Tramontina. Legal. E a sua dica, dona Tânia? O que eu vou indicar? Vou indicar um podcast, né, gente? Boa, podcast, né? Eu tô encantada pelo podcast Projeto Quirino. Primeiro eu tenho que dizer que é uma produção da Rádio Novelo, que a Rádio Novelo já virou selo de qualidade para podcast. Se o ouvinte não sabe por quê, dá um Google lá em Rádio Novelo que vocês vão entender o tanto de podcast bom que eles já fizeram. Vou falar só de 2 aqui, só para lembrar vocês, que a gente até já dei como dica, o Retrato Narrado e Praia dos Ossos. Bom, mas falando do Projeto Quirino, ele foi idealizado e apresentado pelo jornalista Tiago Rogero, e ele mostra em 8 episódios como a história explica o Brasil de hoje. Mas eu não estou falando da história que a gente aprende na escola, não. E olha que o podcast, ele fala da maior parcela da população brasileira. Gente, Projeto Quirino é para ouvir, para pensar, para discutir, para rever conceitos. É supimpa, gente, vale muito a pena. E você, senhor Hamilton Costa? Eu ainda vou ficar na parte técnica. Eu peguei das coisas. Você sabe que livro, ou a gente sabe, compra pela internet, ou o livro acha a gente quando você vai na livraria. Eu fui tomar um café na livraria da Vila, quem bateu um livro lá chamado Vendas Disruptivas, que é um assunto que eu gosto, de vendas. E catei o livro, comecei a devorar o livro. Ele é recente, traduzido recentemente, do Patrick Mayes. Vendas é exatamente essa época de transformação digital, com todas essas 1000 possibilidades de vendas que nós temos. Fiquei tão entusiasmado que eu fui recuperar, dona Tânia, aquela trilogia de vendas que eu fazia. Aliás, apliquei na Alfagráfica. Olha isso! Venda solução, não venda preço, fazendo venda consultiva e essas coisas. Resolvi remontar um workshop em cima disso, que vai ter essa vertente, e aí vamos voltar a esse assunto. Mas Patrick Mayes, Vendas Disruptivas, vale a pena dar uma lida. Muito bom, vamos esperar então seu workshop, senhor Hamilton. É isso aí, pessoal. Antes de me despedir dos nossos convidados e de você, querido ouvinte, aquele momento afago no coração. Eu quero mandar um beijão para o Henry Marcondes Guimarães Rodrigues, ele é diretor executivo da ERF Print, que mandou bem no elogio ao episódio passado, ao episódio 13, onde a gente falou sobre o último trimestre, aí, o super trimestre que vem aí, e ele mandou esse elogio pelo LinkedIn. Então, um beijão, Henry, aproveitando, eu vou mandar também um salve para todo mundo do LinkedIn que vem compartilhando os nossos conteúdos.
a gente sempre posta as coisas novas lá no LinkedIn. E se você não segue a gente está no LinkedIn, está no Twitter. Eu queria mandar um abraço também. Queria mandar um abraço para o Gabriel Goldner, da Gráfica Central de Cariacica, no Espírito Santo, ouvinte assíduo nosso, que falou comigo pelo Instagram, depois nos pusemos no WhatsApp, depois batemos um belo papo, inclusive sobre vendas, os desafios que ele tem, e não só ouve, como disse que o pessoal da gráfica todo tem que ouvir. Então, eu não vou te mandar um beijo, Gabriel, como disse a Tânia, mas te mando um abração, tá bom? Bobo, manda beijo também, que bobagem! Fala de novo o nome dele, amigo. Gabriel Goldner, da Gráfica Central. Gabriel Goldner, beijo para você também, beijos para todos. Gente, a gente depende disso, a gente depende do compartilhamento de vocês, das curtidas. Isso é alimento pra gente, alimento para Ondas Impressas. Então, a gente está no LinkedIn, a gente está no Twitter, a gente está no Instagram, Ondas Impressas, Tânia Galuzzi, Hamilton Costa. Tem também o e-mail, ondasimpressaspodcast@gmail.com. Vamos lá, conversem com a gente, que a gente precisa dessas conversas, e são dessas conversas que surgem os temas, não é, Hamilton? E faltou falar do site, ondasimpressas.com.br, reúne todos os nossos conteúdos e artigos adicionais que a gente coloca lá. É isso aí, o nosso site é a nossa casinha na internet. Tá tudo lá, gente, os podcasts, tá tudo lá. Muito obrigada, Rogério Pinho. Muito obrigada, Antônio Carbone. Foi um prazer, o papo foi ótimo. Obrigado, Tânia. Obrigado, Hamilton. Obrigado, Antônio. A gente aqui na Alphagraphics sempre somos super fãs aqui do Ondas Impressas, fãs, como o Hamilton falou bem, amigos de vocês. Vocês moram nos nossos corações, e sempre que vocês nos convidarem, estaremos aqui, com o maior prazer possível. Estamos sempre à disposição. Eu também quero agradecer imensamente ao convite. Muito obrigado, Tânia, ao Hamilton, e obrigado, Rogério. E estamos aí à disposição, e muito obrigado por poder participar dos Ondas Impressas. Obrigado, pessoal. Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela audiência. Um abração, dona Tânia. Um beijo para você, tá bom? Até a próxima. Um beijo para você, um beijo para vocês todos, gente. Beijos, queridos ouvintes. Até o próximo episódio.